a number of years for things to change, so the Tokugawa really tried to limit his actions. Com o tempo, os americanos conseguiram pressionar o shogun a assinar tratados que permitissem maior acesso. The first treaty was not a treaty for commercial purposes. It was just a treaty of goodwill, so to speak. The second treaty, which came a few years later, was for trade, where the barbarians could come into Japan, set up trading posts, and actually have free reign of certain areas in Japan. And the samurai didn't like that. Os líderes japoneses não haviam desistido de lutar, estavam apenas aguardando. Começaram a estudar táticas militares ocidentais e a comprar armamentos modernos o mais rápido possível. Eles planejavam expulsar os estrangeiros assim que pudessem. Mas na década de 1860, muitos daimyos e samurais estavam impacientes. Eles começaram a pedir uma mudança no governo. Basically, they were afraid that Japan was going to be another China. Remember, Great Britain had subjugated parts of China, Hong Kong, and India. And France and Russia and Great Britain were kind of like waiting on the sidelines like wolves with their fangs dripping. So some of the samurai perceived it. Na visão de muitos guerreiros jovens e radicais, se o shogun não agisse para proteger o Japão, a única resposta parecia ser derrubar o shogunato, que havia se enfraquecido, e restaurar o imperador à posição de poder político supremo. Em 1866 foi o que aconteceu, com pouco sangue derramado. Naquele ano, o envelhecido shogun Tokugawa Iemochi faleceu, e um novo membro da família, Tokugawa Keiki, assumiu o poder. Mas o reinado de Keiki terminou antes de começar. Ciente de que a classe guerreira não o apoiaria, ele aceitou seu destino político. Em novembro de 1867, temendo uma guerra civil, o shogun Tokugawa Keiki entregou o poder ao jovem imperador Meiji. Quase 700 anos de governo militar no Japão chegavam a um fim inglório. Mas ao invés de reduzir a frustração dos samurais, a histórica mudança de poder aumentou seus problemas. Os burocratas do imperador implantaram reformas que diminuíram o poder dos daimyos e dos samurais, centralizando este poder na capital. Tokyo increasingly is saying we will show central authority by first replacing daimyo with governors and then replacing those governors with men from other parts of Japan to show that it's Tokyo's authority that holds sway even in the countryside. A humilhação veio com uma lei que bania totalmente o uso de espadas, o símbolo mais visível dos samurais. Em 1887, os samurais da província de Satsuma, no sudoeste do Japão, chegaram ao limite. 9.000 guerreiros se rebelaram, liderados por um talentoso líder militar chamado Saigo Takamori. Ironicamente, Saigo ajudara a derrubar o shogun 10 anos antes. Os rebeldes utilizavam rifles modernos e armas tradicionais, mas não era o bastante para enfrentar os soldados do governo enviados para esmagar a rebelião. Após semanas de luta e de um cerco a uma fortaleza do governo, os rebeldes voltaram a Satsuma para uma última batalha próxima ao lar de Saigo, em Kagoshima. Na fria manhã de 24 de setembro, Saigo e 300 seguidores marcharam armados apenas com espadas para enfrentar o inimigo. They want the symbolism of the swords. They're also out of gunpowder. And they've spent the evening before writing poems about it. They've spent the evening before celebrating their deaths. And it's all but choreographed. They march out into a hail of gunfire. They're surrounded by cannon. They're surrounded by tens of thousands of Japanese imperial troops. And they fully know they're going to die. A maioria dos samurais encontrou a morte em minutos. Saigo foi ferido pelos tiros e alguns servos o carregaram até uma colina próxima, onde o ajudaram a tirar a própria vida da maneira tradicional dos samurais. He didn't actually commit seppuku because he was shot through the hip and fell. He was probably unable to sit. He may have gone into shock immediately. He was certainly unable to sit up and pull a sword and slit his abdomen. But his men took his head anyway, and they hit it. They hit it as though this were 1220. You would not want the enemy army to get that head and have a trophy.
A contenção do levante de Satsuma marcou o fim da resistência às reformas do governo Meiji. After 1877, no one thinks that force of arms are going to preserve the samurai way of life anymore, and everyone recognizes that you basically have to take this new Meiji state on its own terms. Mas embora a Era dos Guerreiros tenha terminado, a herança dos samurais permanecia viva nos corações de muitos japoneses. Em 1898, 2 décadas após a rebelião em Satsuma, cidadãos particulares ergueram uma estátua de Saigo Takamori em um parque de Tóquio. A pedido dos oficiais do governo, a figura reflete o lado pacífico do guerreiro, lembrado até hoje como o último verdadeiro samurai. Nas últimas décadas do século XIX, o governo imperial Meiji do Japão esforçava-se para se industrializar e montar uma máquina de guerra moderna. O desenvolvimento da ciência naval e militar do país fora prejudicado por 2 séculos e meio de isolamento autoimposto, e os líderes japoneses estavam determinados a alcançar o Ocidente. The knowledge was there when Japan was supposedly closed. Enough people knew what to borrow, what to get, what they needed to make Japan much stronger. And I think the speed at which they were able to do that is just really remarkable. No início do século XX, o Japão era uma potência militar. Embora os samurais estivessem extintos como classe social, o sistema público de educação ensinava muitas de suas crenças e costumes, especialmente o Código do Guerreiro, aos jovens alunos. As escolas também ressuscitaram a noção da divindade do imperador e da superioridade da raça japonesa. Estes ideais ajudaram a fomentar a agressividade japonesa durante a Segunda Guerra, um conflito no qual o legado dos samurais foi ostensivamente lembrado. The Japanese Imperial Army seized on the samurai, not surprisingly, as a major symbol for forging a kind of code or a culture for its officers and men. No entanto, a exploração do Código do Guerreiro ia de encontro ao seu objetivo original. O exército japonês moderno era composto basicamente por camponeses e mercadores, e o Código do Guerreiro sempre fora um meio de definir como o samurai se diferenciava das outras classes. The Imperial Army turned that around and said, no, these are warrior values, that means they're Japanese values, and we're all samurai at heart. Durante a luta no Pacífico, a ênfase que o Código do Guerreiro dava ao alto sacrifício revelava-se na falta de consideração dos soldados japoneses pela própria vida. Acreditando que a morte era melhor do que a rendição, os soldados do exército imperial em diversas batalhas, incluindo Guadalcanal e Iwo Jima, realizavam ataques suicidas quando a derrota tornava-se iminente. Outros símbolos da influência samurai emergiram. Por exemplo, tornou-se costume o uso de espadas pelos oficiais japoneses em combate. You even have pilots carrying samurai swords with them in the cockpits of their planes. E havia os kamikaze, pilotos que embarcavam em missões suicidas, jogando os aviões contra navios aliados. Usando o nome kamikaze, o vento divino que destruiu a armada mongol no século XIII, os pilotos modernos sentiam-se ligados a um passado glorioso. There was definitely a consciousness which one can perceive from the poetry they wrote as their farewell poems and other things, that they were, for better or for worse, managing to recreate or reconnect themselves with something from their past which they felt was real.
Após a derrota japonesa em 1945, as demonstrações abertas de orgulho pelo passado samurai caíram em desuso por várias décadas. Mas nos anos 70, elas voltaram a surgir. Em um caso extremo, o escritor japonês Yukio Mishima, conhecido pelo ressentimento em relação à Constituição japonesa escrita pelos americanos, organizou uma insurreição na sede das Forças Japonesas de Defesa. Mishima passara a vida glorificando o passado samurai e fora influenciado por trabalhos de filosofia da época, como o clássico Hagakure. Ele também se tornara obcecado com a ideia de cometer seppuku, ou harakiri. Em 25 de novembro de 1970, o famoso escritor com um grupo de seguidores entrou no complexo das Forças de Defesa com um falso pretexto. Então, Mishima ordenou que seus homens prendessem o comandante. He said, please assemble the 900 fellows on the base here. I need to talk to them. And he stepped out on the balcony and delivered himself a beautifully written manifesto while helicopters and the press swirled around him overhead. Mishima pediu que os soldados se rebelassem com ele em nome do imperador e o ajudassem a restaurar o Japão à sua antiga glória. He knew full well, in my opinion, that would never happen. But he wanted, in my view, the death which this allowed him to die. Quando os soldados o vaiaram, Mishima interrompeu o discurso e retornou à base. Depois, com a ajuda de 2 assistentes, realizou o antigo ritual suicida que romantizara desde a infância. In front of the horrified commandant, he opened his belly and was then beheaded by his second-in-command, a young man who is now also venerated by the Japanese right, who then also committed harakiri himself and was beheaded by a third of these fellows. O incidente chocou a população japonesa, que já havia se recuperado da guerra e vivia a prosperidade econômica trazida pela ocidentalização. Mas nos corações de muitos japoneses, a ação radical evocou uma estranha tristeza. Many people, although it was dangerous to do so, were moved by this in ways that they were careful about expressing following it. Although there was, to be sure, personal, idiosyncratic pathology involved in Mishima's end, there was at the same time an embodiment of the kind of despair that many Japanese were feeling about making so much money and feeling so empty, and about feeling culturally disinherited, disconnection from the traditions that, mythological or not, were at the center of Japan's view of itself into the past. Ao longo dos anos 80 e 90, o Japão continuou a prosperar. Mas mesmo na era da informática, alguns empresários japoneses voltaram a recorrer à sabedoria dos samurais para vencer batalhas corporativas. O Livro dos 5 Anéis, escrito em 1643 pelo lendário espadachim Miyamoto Musashi, discute técnicas de luta e táticas de batalha. A obra tornou-se popular entre guerreiros corporativos, tanto japoneses quanto americanos, que esperavam ganhar uma vantagem na sala de reuniões. Hoje, o legado dos samurais persiste de forma mais óbvia nas academias de artes marciais. Muitas destas escolas ainda exigem que os alunos estudem o Código do Guerreiro e procurem se comportar de acordo com as virtudes que ele ressalta. Vislumbres do passado também podem ser vistos em festivais, organizados por muitas cidades japonesas. Os festivais apresentam historiadores, vestidos com a armadura de batalha dos samurais e cruzando as ruas a cavalo. Os samurais também se tornaram parte da cultura popular. Os antigos guerreiros continuam fascinando cineastas e criadores de videogames. Even though the samurai as a class no longer exists, interest in them, interest in the martial arts, even if you look at Star Wars with the lightsabers, it's something which I almost think is still alive. And it's not confined to Japan. As técnicas antigas de espada e arco podem ser difíceis, mas para muitos, as virtudes de lealdade, autodisciplina e autossacrifício são tão importantes hoje quanto 1000 anos atrás, na origem de uma nobre tradição guerreira. A tradição dos samurais.